Oi, minha gente, que bom te ver aqui mais uma vez. É o Pode Passaia. Eu não sei se ela vai gostar, mas eu dou um título pra ela. Ela é a diva da notícia, Mariana Godoy. A diva? Nunca pensei nisso, em ser uma diva. Mas a diva da notícia, e eu vou falar pra você o porquê. É o seguinte, se você não conhece o Pode Passaia, vai lá, ativa o sininho pra você receber todos os nossos programas. Nós estamos no r7.com, Play Plus, em outras plataformas digitais. Eu sempre tenho falado de algum caso, sabe aquela informação bacana, aquele furo de reportagem, mas eu gosto dos bastidores, aquilo que nunca tinha sido contado ainda antes na TV. E eu percebo pelos comentários que as pessoas estão adorando, principalmente estudantes de jornalismo. E você é uma fonte inesgotável. Eu não vou falar apenas de um caso hoje. Eu quero começar de um grande caso que você cobriu, que eu achei sensacional, um escândalo, que é daquele grande golpe que estrangeiros vieram aqui ao Brasil e que conseguiram enganar muitas pessoas, Mariana. Na época em que ainda não tinha rede social, mas os estelionatários, sabiam fazer direitinho. E não tô falando do golpe da loteria, o golpe do bilhete premiado. Não, eles tinham um esquema muito elaborado. Essa foi a primeira vez que eu entrei no Jornal Nacional, porque repórter, quando tá no começo de carreira, entra trabalhando nos jornais locais. Eu entrei primeiro na madrugada, depois nos jornais locais. Demora para você entrar num jornal de rede, ainda mais um jornal na época, na Rede Globo, o Jornal Nacional, apresentado por Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Pois é, e para as pessoas que eu ainda não te apresentei, né? Para as pessoas que estão acompanhando agora, Mariana Godoy já passou pela Rede Globo, já passou por outras emissoras, hoje está na Record, apresenta o Fala Brasil. Com muito prazer e muito feliz. E ela já fez muitas reportagens. Só que a Mariana, quando eu falei que é uma fonte inesgotável de informação, ela serve como inspiração para muita gente, porque ela conseguiu muitas notícias, tendo esse olhar, obviamente, do jornalista, tendo muita personalidade, mas tem algumas coisas que você fez que não se ensinam na universidade. E que eu gostaria que você falasse. Como é que você descobriu esse golpe, por exemplo? Olha, não basta ter competência, né? Não, eu tava voltando de uma entrada ao vivo. Então, meu expediente já tinha acabado. Eu podia simplesmente voltar para a redação. E eu vi algumas pessoas, um grupo grande, em frente a um prédio, assim, olhando para o alto, meio perdidas, sem saber o que fazer. Tinha sido feriado e era o primeiro dia útil depois desse feriado. Bom, eu parei para ver o que era. Então, essa curiosidade. Se você olhar alguma coisa e ficar curioso sobre, para e apura. Então, essa é a primeira dica, né? Aí, quando eu cheguei, as pessoas estavam muito surpresas ainda com o fechamento de um escritório, porque era um negócio muito rentável para todos e elas estavam inconformadas com o fechamento desse escritório. A gente escuta essa história, golpista assim no nível hard. Olha o que os caras criaram. Olha a narrativa que eles criaram para enganar essas pessoas. Então, a narrativa era a seguinte, que uma empresa do Canadá de cosméticos precisava de uma matéria-prima feita à base de leite fermentado, meio um queijo, uma coisa mal cheirosa. E a mão de obra no Canadá era muito cara e as leis trabalhistas lá exigiam vários direitos que aqui no Brasil ou em outros países do terceiro mundo, eles poderiam terceirizar essa mão de obra e gastar menos com essa produção. Então, o que as pessoas faziam? Elas compravam um saco com uma farinha, tinha ali algum ingrediente. Esse pozinho que você usa pra fazer iogurte, queijo, algum fermento. Eles embalaram com um nome bonito, né? E venderam. Exatamente. E vendiam por quase R$1.000. E compravam 2 meses depois toda aquela massa que tinha crescido, fermentado e virado. Era uma espécie de queijo mesmo, um iogurte. Eles compravam de volta pelo dobro do valor. Mas tem um detalhe, viu? No tempo que o dólar estava 1 por 1 com o real. Então eram quase R$1.000 esse pacote. Custava quase R$1.000 o pacote. Não, quase $1.000, né? E depois você vendia e recebia $2.000. Quer dizer, uma aplicação que em 2 meses te dá 100%, as pessoas entraram com 1.000, receberam 2.000. Puseram 5.000, receberam 10.000. Porque o estelionatário, ele faz isso. Ele paga no começo. No começo. Aí eles faziam grandes eventos pra saia. Eles contratavam banda, tinha ráfia, cartaz, fechavam clube na Paulista, fechavam clube ali nas Marginais, fechavam hotel, centro de convenções. Tinha nome, tudo em inglês. Era um negócio bem feito. Como o pessoal do marketing multinível faz, aquela coisa pra atrair atenção. Quando já tinha.
Centenas de pessoas. E aí, quando essas pessoas criaram coragem para investir mais do que 5, 10, 20 mil… Teve gente que vendeu apartamento, casa, carro. Aí, esses golpistas aproveitaram o feriado, pegaram todo o dinheiro e fugiram. Mas sabe uma coisa compreensível? Se você fala em $1.000, se fosse hoje, vamos lá, seria mais ou menos como R$5.000. Você coloca R$5.000, daqui 2 meses você ganha 10. Aí essas pessoas, elas começam a colocar cada vez mais dinheiro. Porque se fosse hoje, se as pessoas acreditassem nisso… Continuam acreditando. Os golpes não pararam, até hoje, né? Só que eles até ganham hoje uma tem gente prometendo diferente. que você vai passar no concurso para delegado, porque eu conheço alguém, a pessoa acredita e quer burlar a lei de alguma maneira. Até hoje tem gente acreditando que tem investimento que paga 100%, 50%, 10%. Não existe. É que tem um grupo de investidores, o cara é fera, ele pega o teu dinheiro e te devolve tantos por cento no final. Tudo esquema de pirâmide, tudo estelionato. Então eu uso também isso para minha vida pessoal, né? Não existe almoço grátis. Se você achar que tá demais, é porque é demais. Não caia. Agora, voltando à reportagem, tudo bem, você contou pra gente do esquema que os caras faziam. Agora, na execução da reportagem, como é que foi quando você fez isso? Eu tava passando de carro pela Avenida Paulista e aí eu vi aquele grupo de pessoas e as pessoas estavam muito tensas, olhando pra cima. Eu falei, vamos parar pra ver o que é. É parar pra ver o que é. Parei, fui lá e já fui com o microfone ligado, câmera ligada, já fui gravando. Então eu peguei as pessoas falando abertamente sobre o que tinha acontecido. Eu não sei por que elas fizeram isso, porque é que esse escritório fechou. Era um negócio que estava indo super bem. Aí o outro punha a mão na cabeça e falava, meu Deus, eu convenci meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Todo mundo vendeu tudo que tinha para entrar nesse esquema. Então eu tinha sonoras, eu tinha testemunhos muito fortes. Muito fortes, muito mesmo. E aí, gravei tudo isso, saí, fui pra delegacia só pra gravar na materialidade do crime. Eles pegaram algumas provas que eram aqueles saquinhos de farinha. E aí, fiz a entrevista com o delegado na delegacia e fiz a passagem, né? Segurando o saquinho e falando, pagaram quase $1.000 por esse saquinho. Toda durinha ainda. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23, 24 no máximo. Você não era ainda a repórter do Jornal Nacional? Não. Mas você emplacou. Essa foi a primeira matéria que eu fiz e que entrou no Jornal Nacional, porque a matéria era muito boa. Inclusive, quando eu tava na delegacia só finalizando a matéria, aí… A chefia de reportagem, na época, descobriu que esse negócio estava rolando, porque o prédio ficava perto de uma rádio também ali na Paulista. E aí, a repórter da rádio, também vendo aquilo, desceu e apurou. E falou na rádio. Como ela falou na rádio, entrou na Rádio Escuta, a redação ficou sabendo, a chefia me ligou e falou assim, você tem isso? Eu falei, tenho tudo. Tenho tudo. Então, a Isabela Assunção vai fechar a matéria. Uma outra repórter. O quê? Não vai, não. Vai não, a matéria é minha, foi eu que fiz. Eu que fiz. E você podia fazer isso? Não sei, mas eu fiz. Você fez? Eu fiz. E aí? Porque não era justo. A matéria era minha, eu tava quase terminando. Bom, daí cheguei na redação. Fiz a matéria. Eu cheguei na redação e vi que o pessoal tava me olhando meio estranho. Porque você não quis entregar. O editor nem olhava direito pra mim. Mas ele era meio antipático mesmo. Eu falei, sei lá. É porque você não quis entregar a fita, naquela época era fita, mas eu não sabia. Você não quis entregar a fita pra fazer… Depois que a matéria ficou pronta, depois que ela foi aprovada pela direção, depois que entrou no ar, esse editor chegou pra mim e falou assim, você sabia que se o VT não ficasse bom, você estava demitida, né? Eu não. Mas também você eu era muito novinha, eu não você sabia. Não permite que uma outra repórter feche a tem matéria. a dó, né? Que absurdo. Por que eu faria isso? Mas é porque você também fez um trabalho muito bem feito, não é? Você não poderia fazer uma coisa dessa, não entregar a fita não, e se o material ficasse ruim… A chefia falou assim, você pegou o telefone dessas pessoas pra Isabela entrevistar? Porque elas não estão mais ali. Eu falei, eu não sou produtora da Isabela. Nossa, você ainda era boca dura. E a Isabela ficou do meu lado. Não é boca dura, eu não era produtora da Isabela. A Isabela ficou do meu lado. Ela falou assim, você fez muito bem, você estava certa. Eu sempre tive o apoio. Quando eu entrei, eu era muito nova quando eu entrei na reportagem. E eu tinha, assim, o carinho e a atenção dos repórteres mais velhos. Então, Caco Barcelos, Isabela Assunção, Carlos Nascimento, Carlos Tramontina, Graziela Azevedo.
Mesmo o próprio Ernesto Palha, todos eles eram muito atenciosos com a gente. Eles ajudavam, direcionavam, ensinavam, davam altas dicas. Que bom. Então a Isabela falou, você fez muito bem, não é pra dar mesmo, onde já se viu? Mas ó, eu vou fazer uma defesa, você assim, realmente a Mariana Godoy, ela dá aquela resposta sem pensar direito, mas é que você não fala pra ofender, esse é o teu jeito. Você é muito sincera, você fala aquilo que você pensa. Se vocês quiserem uma opinião sincera, pergunte pra mim. Eu não vou ter a menor ideia se tá ofendendo ou não, eu vou falar. Isso é maravilhoso. Ó, a gente entendeu aqui, eu vejo que tem muitos jornalistas, muitos estudantes, aqueles que estão começando agora, que estão assistindo o podcast, estão gostando porque a gente fala sobre furo de reportagem. E a Mariana já deu aqui uma aula sobre prestar atenção em todos os detalhes, ter um pouquinho de ousadia, porque você precisa entregar um material muito bem feito. A gente observa que algumas pessoas às vezes reclamam do ambiente de trabalho. Ah, mas eu não sou valorizado. Só que também para você ser valorizado, vamos lá, você tem que entregar um bom material, né? Não adianta você ficar esperando que alguém me veja, eu sou muito bom, mas se as pessoas não estão enxergando que você realmente faz a diferença, né? Então você fez a diferença, é mais uma grande lição, né? Fazer bem feito, né? Isso. Se você for fazer, você tem que fazer bem feito. Mas assim, eu já tive outros momentos em que levei bronca porque não fiz o que estava previsto. Uma vez eu vi um incêndio, parei para fazer um incêndio e a minha pauta era uma receita exclusiva com um chefe francês para um jornal de rede. E aí eu parei porque eu vi o incêndio. O incêndio entrou pro jornal local. E o meu editor ficou louco comigo. Como é que você para fazer uma matéria pro jornal local se a sua pauta era para um jornal de rede? Eu falei, mas era um incêndio. Então, eu parei. E aí depois o carro dos bombeiros bloqueou. Eu cheguei antes dos bombeiros. E o carro dos bombeiros parou. O caminhão parou de um lado e do outro da rua. Ninguém conseguia sair. Eu tive que ficar até o final do trabalho dos bombeiros. Puxa vida. A pauta foi derrubada. Não fui eu que derrubei. Mas levou uma bronca nessa. Levei. Levei várias broncas. Ó, uma outra bronca que eu sei que você levou, já que você tá falando de ousadia. Eu conheço uma história sua, que foi da morte do Ayrton Senna, grande ídolo do esporte brasileiro. Você foi fazer a cobertura. Eu não tava escalada. Você não era repórter ainda do JN. Eu não era repórter de rede. Só que você deu um jeito de colocar a matéria lá. Não, porque assim, Ayrton Senna morreu em Imola. Então, até o corpo chegar ao Brasil, até fazerem o enterro, levou um tempo. Durante esse tempo, a redação toda se organizou. Então, vieram repórteres mais experientes, mais velhos, mais reconhecidos, de rede, do país inteiro. E foram para São Paulo para fazer essa cobertura. Então, cada jornal trouxe suas equipes. E eu que estava lá, toda solta na redação. Falei, e eu? Vou fazer o quê? Então… Te deram uma coisinha de nada lá. Não tinha nada para eu fazer. Aí eu falei, não, mas eu também vou. O único repórter que tá sem… O único repórter cinematográfico que está sem repórter é o Marcão. Marcão, super cinegrafista, maravilhoso. Só fazia Jornal Nacional, Globo Repórter. Um cinegrafista muito bom. Aí ele já falou pra mim, eu não vou ficar parando o que eu tenho que fazer pra ficar gravando passagem. Você vai gravar uma. Você vai ter uma chance. A passagem é aquele momento em que o repórter aparece, falando alguma coisa. É quando ele passa pela reportagem. É nada, é quando ele faz uma passagem entre um trecho da matéria e outro. Então ele faz uma dessa ligação. Explicação. Quando você passa, geralmente aparece a voz do repórter, imagens em cima. Aí quando tem o rosto do repórter falando, aquilo é a passagem, né? É o momento dele fazer essa… mas não é o momento do repórter aparecer, mas é o momento dele dar a informação mostrando o rosto dele. É o momento em que a gente vê o repórter, né? E aí, de novo, a hora e o local certos. Fecharam os portões da Assembleia Legislativa, que era o lugar onde o corpo do Ayrton Senna estava sendo velado. E demoraram muito para reabrir. E começou a acontecer um pequeno tumulto ali nos portões. E o Marcão gravando. Eu falei, Marcão, vou gravar a passagem agora. Ele falou, eu vou sair de você, eu vou pro portão e eu não volto mais para você. Eu falei, beleza. Comecei a fazer a passagem. Quando ele foi pro portão, eles derrubaram o portão. Qual foi a matéria que entrou no jornal? Foi a sua. A minha. Você tava lá, parabéns. Por quê? Mas porque tinha uma imagem muito forte. Porque foi na hora em que o portão caiu. Eu estava falando na hora em que o portão caiu. E eu falei exatamente isso. E como é que vão te tirar? Imagina só, não, vamos pegar essa imagem, só vamos colocar no ar. Mas aquela imagem, ela estava com a Mariana falando. Tinha a tua voz em cima. Não tinha como derrubar aquilo, né? Não vamos usar isso, tem que usar.
Porque ficou bom, eles puderam usar. Na verdade, foi isso também. Mas teve uma vez, por exemplo, a primeira vez que eu fiz alguma coisa que não estava na pauta, eu ouvi um barulho, um estrondo terrível. A redação da Rede Globo ficava no centro de São Paulo, ali na Praça Marechal Deodoro. E eu estava indo para algum outro lugar, ouvi um barulho. Falei, foi aqui perto, foi aqui na estação de trem. O motoqueiro, porque na época a gente ia com o motoqueiro seguindo o carro da reportagem, porque a gente, quando terminava, gravava o off dentro do carro, fechava os vidros, gravava o off. Então virava uma cabine, gravava o off, tentava fazer o maior silêncio possível, gravava o off, punha a fita no motoqueiro e já mandava pra redação, já pra irem editando. Pra hoje, né? Aí, o motoqueiro tava junto, ele falou, sobe aí na moto, vamos ver o que é. A gente subiu na moto, olhou por cima do muro, era um acidente de trem. Eu e o motoqueiro ficamos em cima do muro, pegamos o equipamento do câmera, pegamos a câmera. E na época tinha VT, que era uma bolsa assim que vinha acoplada à câmera com um cabo. Um equipamento chamado Umatic. Você é dessa época do Umatic? Para. Eu tenho 54, eu comecei a trabalhar em 88. Caramba! 89. E você não parece que tem 54, muito menos, com certeza. Não só pela pele, que tá muito bem, mas pela jovialidade. Caramba, olha só que bacana. Nós não tínhamos internet, não tinha ninguém gravando com celular. Não tinha celular, não Era tinha só internet. a imagem da câmera. Não tinha nem nada pra… Ninguém fazia foto desse… Se fizesse foto de alguma coisa, tinha que mandar revelar. Custava uma grana. Eu Era lembro. Um filme ainda. Eu lembro. Ainda tinha aqui filme Asa 100, Asa 400. Olha só. Se eu fosse pra Fórmula 1, eu levava um filme de Asa 400. Pra conseguir. E aquelas… tinha as máquinas mais modernas. Eram aquelas que surgiram que você fotografava e saía a foto na hora. Não, que Polaroid? tecnologia! Para. Isso daí é antigo. Não, isso é maravilhoso. Eu tenho várias Polaroid, elas estão quase apagando. Tem um amigo, cara, que ele tem uma Polaroid em casa, é sério. Ainda existe, voltou agora. Mas é porque é modinha, Dessa vez eu pulei o muro, fiz todas as imagens, cheguei antes dos bombeiros também. E quem fechou a matéria foi a Graziela Azevedo pro Jornal Nacional, porque eu não era repórter de rede. Eles disseram, você fez? Obrigado. Valeu aí. Valeu, mais irmão. uma vez queriam tirar a sua reportagem. Não, tiraram. Essa foi a primeira vez que tiraram. Daí eu já fiquei ligada. Eu falei, quer dizer que é assim? Eu que pulo o muro e a outra que fecha a matéria? Foi e a aí Graziela que você também, super querida, falou, tá errado isso. Você pulou o muro, você pegou as imagens, a matéria tinha que ser sua. Então, eu aprendi com os meus colegas a respeitar a pauta alheia. Então… eu nunca roubei pauta de ninguém, nunca mais que isso. Quando chegou a minha vez de ser eu a experiente e quiseram passar a pauta de um repórter que tinha acabado de começar pra mim, eu falei, não, vamos lá, vamos ajudar a pessoa a fazer, porque a pauta é dela. Você foi ela que isso achou. Já? Fiz. Que legal, parabéns, né? Bacana. Claro que é. Que era o que a Isabela e a Graziela teriam feito por mim se elas tivessem conseguido. Elas falaram. Mas na época, tinha um lema lá que era manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí você tinha que obedecer. Foi nessa primeira reportagem que você perdeu. Obedecia você mais foi… ou menos. Mas você é uma pessoa obediente, né? Você sabe respeitar eu sou boazinha, eu sou legal. Você é justa, né, Mariana? Eu sou tranquila, na verdade. Mas… você não gosta de injustiça. Se eu achar que vai ferir os meus princípios, eu não faço. Agora, um pedido, uma ordem, uma orientação, eu sigo sem nenhum problema. Eu trabalho aqui com você, nunca vi você com nenhum tipo de problema, né? Eu tô na minha fase good vibes. Só por falar na fase good vibes, eu quero agradecer, mesmo atrasado, a sua presença hoje aqui no podcast. Ele está sendo gravado num dia onde o sol lá fora, aqui em São Paulo, está muito ensolarado. E a Mariana disse que neste momento ela deveria estar no mar pegando onda. Você é surfista? Um swell maravilhoso entrando agora. E você deixou de surfar para vir aqui falar comigo. Obrigado. Um dia perfeito. Faz quanto tempo que você surfa? Sem vento. Para surfista é bom que não tenha vento? Tem a ondulação, mas sem vento. Se tiver um terral, melhor, mas… melhor do que um outro vento, mas… é que eu nunca surfei na minha vida, então… a onda fica mais lisinha quando não tem vento. Fica mais bonito, o mar fica mais clarinho, água azul. E uma onda mais lisinha, você fica mais tempo em cima da prancha, não tem nada a ver? Uma onda mais lisinha, você surfa com mais tranquilidade, né? Não é aquela… legal. Toda crisp, assim, né? Toda mexida, a gente fala. Bom, obrigado por você estar aqui. Dá tempo ainda de nós falarmos de uma outra coisa. O Carandiru, você estava lá também?
tava no Carandiru, nossa, eu era tão novinha. Mas eu tava no Carandiru do lado de fora. É o que eu disse, quando você é um repórter mais novo ou iniciante, você não fica com as principais coberturas no olho do furacão. Você fica… Então, no Carandiru eu fiquei do lado de fora, fiquei embaixo do viaduto. Eu não entrei no Carandiru. Na Fórmula 1, eu não fazia narração da Fórmula 1, eu ficava no heliponto. No primeiro ano da Fórmula 1, eu fiquei do lado de fora falando do trânsito. No segundo ano, eu fiquei no heliponto. No terceiro ano, eu pude ir para os boxes. Então, é assim, você vai aos poucos aumentando a sua responsabilidade, né? Nos grandes eventos, pelo menos é assim. Comecei no carnaval, na concentração, na dispersão. Aí fui para reportagem durante a transmissão. Depois virei narradora do carnaval. Você vai galgando, né? Devagarzinho. E tudo faz parte de uma experiência única. Nomes diferentes que você já encontrou nesses seus anos de reportagem. Uma vez eu fiz uma reportagem sobre nomes esquisitos. E tinha 1, 2, 3 de Oliveira 4. E tinha o pai que batizou a filha com o nome das 2 atrizes que ele mais gostava. A Ava Gardner e a Gina Lollobrigida. Ah, mas não é nome esquisito. Eu achei até legal. Junta os 2 nomes. Mas peraí, como é que é? Ava Gardner Ava? e Gina Lollobrigida. Sério, ele juntou os dois pra fazer uma homenagem. Você vai ter que cortar! Você vai ter que cortar! Você vai ter que cortar! Pô, se você estiver assistindo isso aqui é porque não foi cortado. Sério que você encontrou isso? Sério você vai mesmo? cortar, né? Não sei. Ó, eu por mim não cortaria. Não, entrou. Na matéria entrou. Você… Sério? Ué. A coitada tinha esse nome. Você fez uma reportagem sobre isso e foi ao ar? Foi. Sério? Sério. Às vezes não tem muito filtro também, né? Às vezes tem demais. Como é que é isso? Não, eu acho que hoje tem mais, sabia? Hoje tem mais filtro do que antigamente, né? Eu acho. Antigamente tinha tanta coisa politicamente incorreta, tinha tanta coisa de gosto duvidoso no ar. Acho que hoje a gente tá mais sensível. A televisão está muito mais sensível, responsável e a internet virou uma terra sem lei, né? Porque lá pode tudo. Do mesmo jeito que existem pessoas responsáveis na internet, mas tem muita gente que coloca o que quiser, fala o que pensa. Tem de tudo. Tem de feio tudo e ruim. em todo lugar. E o que a gente precisa é escolher aquilo que a gente consome, porque tudo que a gente consome acaba fazendo parte de quem a gente é. Então, mesmo que você ache que não, aquilo que você come, ou bebe, escuta e vê, também acaba construindo um pedacinho de você. É por isso que eu assisto Fala Brasil, eu consumo um jornal que me traz muitas notícias todos os dias. É por isso que eu ouço Pode Passar, Viu? Dá tempo de uma última observação, de uma última pergunta. Eu lembro que você me falou, porque eu tenho a Mariana como amiga, ela me recebeu muito bem quando eu vim de Curitiba aqui para São Paulo. E eu lembro de uma história que você falou, que você se preparou para não chorar numa reportagem. E que você acabou chorando porque foi diferente, né? Você se preparou para ver pessoa morta, mas não se preparou para… Era um deslizamento de terra. E eu já fui preparada, eu tinha feito a entrada ao vivo no jornal, primeiro jornal da manhã. E eu tava muito chocada porque a Defesa Civil tinha dito para as pessoas saírem de casa. E as pessoas não saíram e morreram. E aí, essa foi uma outra lição que eu aprendi também com pessoas mais experientes que me disseram: olha, você nunca bota a culpa na vítima. Porque eu tava tão inconformada, e eu dizia, mas a Defesa Civil pediu para as pessoas saírem e elas continuaram aqui. Daí, foi o Nascimento. Ele falou: olha, Mariana, você nunca dá a entender que a vítima teve qualquer culpa. Mas teve, eu sei. Todo mundo sabe, mas a gente não fala isso. É uma questão de humanidade. Eu falei, entendi. E eu realmente entendi. Não é que elas não saíram porque elas não queriam. Não é que elas não saíram porque elas eram suicidas. Elas não saíram porque elas não tinham pra onde ir. Elas não saíram porque elas não tinham alternativa. Elas não saíram porque elas não tinham opção. Elas não saíam porque elas eram obrigadas a dormir com medo. E até para guardar o pouco que elas tinham ali, né? Exatamente. A gente vive num país que normalizou a miséria humana. E essa realidade é muito difícil. E o repórter vê isso na rua sempre.
Bom, passada essa primeira lição, eu sabia que eu não podia chorar. Eu já tinha tido um pequeno teste, porque eu vi um engavetamento de caminhões. E aí eu vi pedaços de corpos. E junto com os pedaços de corpos, as pessoas saqueando os produtos. Meu Deus. Então, assim, mais uma vez, aquele exemplo da miséria humana bem na minha frente. E eu tinha que abstrair e fazer a reportagem. É só miséria financeira, de caráter, de personalidade, tudo, né? mas, de alma, de humanidade. Mas, de novo, a gente não pode julgar. Porque não é uma coisa que eu faria, mas eu também não vivo naquelas condições que aquelas pessoas na beira daquela estrada estavam vivendo. Eu não julgo mais. Há muito tempo, mas eu aprendi isso. Porque existe uma diferença entre julgar e reprovar. Você pode não julgar, mas você sabe que é reprovável saquear uma pessoa que acabou de morrer. A atitude, sim. Entrar no lugar da pessoa é outra coisa, né? Aí, eu estava preparada para ver os corpos sendo retirados pelos bombeiros, pelos agentes da Defesa Civil. E eles não saem… É horrível isso que eu vou dizer, mas eles não saem parecendo pessoas. Porque é um volume de lama carregado. Você não vê rosto, não vê perna, não vê braço, você não vê. E eu tava segurando bem. Aí tinha um cachorrinho cavando. Os bombeiros foram lá onde ele tava, cavando. Foram ajudar. A possibilidade de encontrar alguém vivo ali era nenhuma, zero. O morro inteiro veio abaixo, destruiu 20 barracos. Não tinha como ter ninguém vivo ali, era muita lama. E o cachorrinho cavando. Os bombeiros foram… Bom, deve ser mais um corpo, né? Os bombeiros foram cavar onde o cachorrinho estava escavando. E aí eles tiraram uma cadelinha e 6 filhotinhos. Aí eu chorei. Porque você não se preparou para ver o animal. animal. Eu não me preparei para ver isso. Eu tinha me preparado para ver as pessoas. Eu não me preparei para ver nem o desespero do cachorrinho e nem aquela imagem da cadelinha, porque ela não estava coberta de lama tão… E os 6 filhotinhos bem pequenininhos. Eu consegui ver o que era. Aí eu desabei a chorar. E para me fazer parar de chorar? Eu tinha que entrar ao vivo, eu tinha que fechar o VT. Porque é assim, o repórter quando vai fazer uma matéria dessas, ele desliga uma chavinha. E só liga quando tá em casa. Também quando tá em casa, ele desaba a chorar e é um estresse pós-traumático mesmo. Você só vai sentir horas depois. Estresse pós-pauta. Pós-matéria. E aí foi difícil. Aí eu desabei, fiquei uns bons minutos ali sendo consolada. É a alegria também de ter visto uma vida no meio de tanta morte, né? Eu imagino que foi uma mistura de tantas outras coisas. Cadelinha morta, os filhotinhos mortos, todo mundo morto. Ah, meu Deus. Por isso que eu chorei. Se estivessem vivos, eu tava feliz. Ai. Cadelinha morta, os 6 filhotinhos mortos e o cachorrinho. Agora eu fiquei mais chocado ainda. Eu tinha ficado feliz porque você me disse, eu entendi que você me disse que encontrou uma cadelinha viva. Como eles não estavam com lama, com muita lama, deu pra enxergar, deu pra ver o que era. Mas estavam mortos todos. Foi horrível. Claro que foi. Horrível. Eu pensei que o final ia ser feliz. Não, e a gente dá tanto número, né? Eu procuro sempre colocar nomes e histórias nos personagens vítimas das tragédias. Porque na matéria é o que eles são: personagens, vítimas. Na polícia, nos dados da segurança pública, eles são números. Olha só. Mas para a família, eles são o pai, o irmão, o filho. Então eu procuro sempre humanizar o máximo que eu puder. Se eu puder, o que eu souber de informação, eu uso. Foi mais uma bela dica para quem acompanha a gente aqui, que gosta de notícia e que conta história, que é um comunicador, um jornalista. Quando você fala apenas dos resultados, as pessoas viram números. Quando você dá nomes, quando você conta essas histórias, elas passam a ser pessoas, muitas vezes vítimas. Gostei. Com histórias com as quais as pessoas se relacionam, né? Se identificam, né? Porque você fala da vida de todos nós, né? Poderia acontecer com qualquer um. Mariana, eu ficaria aqui até amanhã conversando contigo. Oba, café. Mas nós temos um tempo aqui limitado. Quero te agradecer. Vai ser convidada para uma próxima oportunidade. Não é à toa que foi contratada pela Record. Uma jornalista cheia de experiência, de vida, de vivacidade e de muita história para contar. Estou muito feliz de fazer parte do quadro de apresentadores da Record TV.
Tô esperando o convite pra próxima e te convido pra um café. Opa. Vamos lá em casa, te conto mais. Sério? Eu vou tirar foto e vou colocar nas minhas redes sociais e nas redes sociais aqui da Record TV. Ó, você pode ativar o seu sininho se você gostou, encaminha para um amigo seu que faz ou não jornalismo, mas que gosta de histórias. Você pode assistir a gente no r7.com, no Play Plus, em outras plataformas digitais.